para entrar, mas conforme eles forem entrando, a gente vai se organizando. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a fala do professor Fernando a respeito de estatística, para ajudar vocês aí a se organizarem com relação aos números do Kolbe e aos números do Jordan, e também para dar uma introdução na aula de amanhã, que vai ser com o coordenador da Federação Paulista de Basquetebol e um dos estatísticos da Federação Internacional de Basquetebol, da FIBA, que vai falar um pouquinho sobre a experiência desta função no basquetebol. E é bacana porque vem colaborar com a gente aprender o que a matemática pode nos trazer aí dentro da nossa modalidade e quanto isso é importante. Como eu coloquei hoje lá no grupo de vocês e mandei aquele videozinho inicial, a cada dia que passa, nossas modalidades esportivas estão ficando cada dia mais exatas. Eu sei exatamente onde lançar a bola e em qual a probabilidade dela cair em cada espaço, no caso de um rebote ou qualquer coisa nesse sentido. Isso vai fazer toda a diferença no futuro e para o jogo de vocês. Então, é importante vocês saberem o quanto essa disciplina é importante na modalidade que vocês têm. Fernando, fique à vontade. Acho que você dispensa apresentações por já ser o professor, se não de todos, mas da maioria deles. Então, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que aqui é todo mundo segundo e terceiro ano, né? Então, acho que todo mundo já me conhece. Tirando Tem as primeiro figurinhas que também. não... Tem primeiro? Tem as figurinhas aqui que não aparecem muito na minha aula, né? Então, vou aproveitar para ver eles hoje. Mas, brincadeiras à parte, então hoje, como a professora Major falou, nós vamos falar um pouco sobre estatística. Assim, eu não vou ficar ensinando vocês a fazerem cálculos estatísticos, até porque ficar trabalhando com fórmula, esse tipo de coisa, não é o que vocês vão precisar para o julgamento e é um pouco chato até. Mas nós vamos conversar sobre estatística de um modo geral, né? Como ela faz parte do nosso dia a dia e como ela está sendo inserida no esporte hoje. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês que vão auxiliar aqui na minha fala. Pessoal, vocês enxergam o slide? Ok, Fernando. Ok? Dá para ver. Beleza. Bom, pessoal, então, primeiro, o que é estatística? A gente fala tanto sobre estatística, mas o que é estatística? A definição. Se vocês procurarem em livros de estatísticas, coisas mais aprofundadas, vão ter várias definições, até um pouco complexas. Mas, de uma forma geral, para a gente entender a ideia, a estatística é um conjunto de métodos destinados à coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados de observação, bem como de tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. Então, basicamente, a estatística serve para analisar, para você coletar dados de um problema, analisar esses dados e apresentar os resultados. Então, basicamente, é assim que a estatística é usada em vários ramos. Na política, nas empresas, no esporte. Então, é isso, analisar um problema e estudar os dados sobre ele. Na estatística, tem muitos cálculos que podem ser feitos. Hoje, com o auxílio da computação, você tem softwares específicos para isso que fazem as contas, os dados estatísticos. Inclusive, no esporte, é usado esses softwares. Tem softwares profissionais que conseguem ali dar os dados rapidamente. Inclusive, durante os jogos, você pode ver que nós temos comissões técnicas. Eu costumava, quando eu morava em Maringá, assistir muito vôlei, porque Maringá tinha um time na Superliga, e no banco de reserva dos dois times sempre tinha um cara com um notebook. Aquele cara ali era um estatístico fazendo as estatísticas do jogo simultaneamente ali com a partida. E com isso o treinador tinha subsídios para fazer mudanças e alterações ali durante os jogos. O basquete também já está nesse nível, né? Vários esportes também já estão fazendo isso, porque as tomadas de decisões
passam muito hoje pelos números. Então, para fazer essas tomadas de decisões, os cálculos aqui que nós temos mais comuns, que nós estudamos também em sala de aula, é as medidas de tendência central, e aí nós estamos falando da média, da mediana e da moda, as medidas de dispersão, né, que é variância e de... Desculpa, variância e desvio padrão, probabilidade, que é um ramo muito importante hoje, né? A probabilidade está envolvida em um monte de coisa, principalmente agora também no esporte. Hoje vocês devem ver a propaganda, quem tem canal esportivo aí, principalmente ESPN, Fox Sports, quando você está assistindo no intervalo, sempre aparece ali propaganda de sites de apostas esportivas. Então, essas apostas são baseadas em probabilidades. E aí, tudo é trabalhado a partir dos números. Intervalo de confiança e teste de hipótese, que é muito utilizado nas eleições. Quando você vê lá na eleição falando a margem de erro de uma pesquisa, sempre tem lá 2 pontos percentuais para mais, 2 pontos percentuais para menos. Então, significa que seu intervalo de confiança é de 96%, ou seja, há 96% de garantia que a sua coleta de dados está correta. E aí você tem a margem de erro, 2 pontos para menos, 2 pontos para mais. Isso significa 4%, totalizando 100% dos dados da pesquisa. E aí tudo isso é disponibilizado em tabelas e gráficos, né? As tabelas e os gráficos são usados para apresentar os dados estatísticos. E é a partir deles que nós vamos entender o que foi pesquisado. Mas analisando a estatística, ela nem sempre ela é usada para o bem. A estatística hoje ela tem um papel fundamental na sociedade. Só que também ela é usada para o mal. Então, assim, você pode enganar pessoas utilizando dados estatísticos. Por quê? Todo mundo já escutou aquela frase, né? Os números não mentem. Os números realmente não mentem. Mas quem manipula os dados, os números, são pessoas. E pessoas mentem. Então, por isso que quando a gente fala de dados estatísticos, nós precisamos sempre entender o contexto desses dados. Porque senão a gente também pode ser enganado por eles. Aqui eu coloquei alguns erros assim, modo de dizer, né? Algumas formas que você pode usar a estatística para lubridiar pessoas. Por exemplo, erro 1. A média bem escolhida. O que significa isso? Você trabalhar com a média, aí você tem que analisar o contexto da situação. Por exemplo, se eu estou numa cidade e eu quero calcular a renda per capita dessa cidade, o que significa isso? É quanto que as pessoas ganham em média de salário. Então, aqui, se eu for fazer uma pesquisa tendenciosa, ou seja, que eu quero manipular o resultado, eu posso ir em bairros de classe média alta. Se eu fazer essa pesquisa em um bairro de classe média alta, eu vou ter uma média elevada de salários para a cidade. Agora, se eu for num bairro de classe baixa, eu vou ter uma média muito baixa. Então, por isso que quando eu vou fazer uma pesquisa, escolher os dados, eu preciso escolher uma amostra bem estratificada. O que significa isso? Pegar dados de todas as classes sociais. Porque senão essa média que eu vou te apresentar, ela está sendo manipulada. Isso é muito feito para agora no tempo eleitoral. Nós estamos aí vivendo um momento pré-eleições municipais, e é quando a estatística é muito utilizada pelos políticos, e na maioria das vezes para enganar a população. Então, quando eu falo estatística, assim, a gente deve confiar e usar elas, mas sempre analisando o contexto das situações, porque senão ela também pode ser usada para enganar. Segundo erro, o grau de significância. Às vezes são apresentados dados, mas o que esses dados significam? Às vezes você fala um número, mas esse número tem alguma relevância? Então você tem que analisar isso também. Por exemplo, vocês vão fazer aí a questão do julgamento. Vocês vão ter que ir atrás de dados estatísticos do Michael Jordan e do Kobe Bryant. Mas aí serve colocar qualquer dado nessa discussão? Não, vocês vão ter que analisar se esse dado que você vai apresentar tem alguma significância para o seu raciocínio. Às vezes você vai colocar um dado
E, na verdade, ele não é importante para você. Ele vai ser uma arma para o seu adversário que defende o Kobe Bryant, por exemplo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora de preparar a fala, você tem que olhar, esse dado que eu vou apresentar, ele tem significância na minha fala? Ou é apenas um número que eu estou falando? Então, esse é um erro comum que se acontece em pesquisas estatísticas. A importância da faixa de variação. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando eu falo em média, a média é um valor entre o menor e o maior. Então, quando você tem valores muito pequenos e valores muito grandes, a média não é um valor muito bom para se usar. Vou dar um exemplo aqui prático. Imagina que eu vou abrir uma cantina na escola. E aí eu quero saber dos alunos quanto que eu vou cobrar num salgado. Quanto que os alunos pagariam por esse salgado? Porque o meu público-alvo é vender salgado para os alunos. Então, eu preciso entender quanto que os alunos têm ali para pagar para que eu possa fazer um valor que me dê lucro e que seja atrativo para os clientes. Aí você vai fazer uma pesquisa com os alunos. Aí os alunos vão falar, a maioria vai falar, sei lá, eu pago até R$5 no salgado. Então, você entrevistou ali 5 alunos que te falaram R$5. Só que você entrevista uma sexta pessoa e esse cara está no mundo da lua. Aí ele fala, não, eu aceito pagar R$20 no salgado. Quando você for fazer essa média, você vai ter um valor elevado. Por quê? Você tem um número destoando muito alto dos valores que você estava colhendo. Aí, quando você fazer essa média, vai acontecer que o preço do seu salgado ele vai estar acima do que a maioria pagaria para comer. E aí ele não serve de base como estudo para você nessa situação. Então, a gente tem que se atentar a que tipo de cálculo que eu faço. Aí depende da situação que você quer calcular. Então, por isso que eu coloquei aqui atrás os vários tipos de contas aí que nós podemos abordar em estatística. Porque dependendo da situação, você usa cada uma delas. Erro 4, palavras certas, recortes escolhidos a dedo. Então, às vezes, as pessoas fazem pesquisas estatísticas, mas só divulgam os dados que são coniventes com a opinião dela. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral, e aí eu vou lá em 5 bairros diferentes fazer essa pesquisa. Em 2 bairros, os resultados não foram melhores para mim. O que eu faço? Eu tiro isso da minha pesquisa, coloco ali só os resultados dos bairros onde o resultado foi favorável para mim. Então, isso é uma maneira de manipular a pesquisa. Gráficos tridimensionais enganam. Agora, nas pesquisas eleitorais, nós vamos ver muito isso. Pessoal, peço desculpa pela tosse, mas aqui, esse tempo seco, eu tenho sinusite, rinite, esse tipo de coisa aí, daí ou eu começo a falar, eu começo a tossir. Então, agora nós veremos, nesse tempo de eleição, muito isso, que são gráficos que não condizem com a realidade. Mas daí, quando você apresenta um gráfico para uma pessoa, geralmente o que ela presta atenção é no gráfico, ela acaba esquecendo até os números. Eu vou mostrar até um exemplo depois para vocês, um exemplo real que aconteceu nas últimas eleições. E o 6º erro, que é o antes e o depois, que é você comparar dados estatísticos de épocas diferentes. Então, vocês vão trabalhar com isso, épocas diferentes. Quem vai defender o Michael Jordan? O Michael Jordan começou a jogar na década de 80 e foi terminar a carreira no final dos anos 90. Quando ele estava terminando a carreira, estava começando a carreira do Kobe Bryant. Então, eles jogaram em épocas diferentes. Então, para vocês analisarem os dados dele e fazerem as comparações, vocês vão precisar entender o contexto do basquete naquela época. Porque se você comparar os dados do Michael Jordan e comparar os dados do Kobe Bryant, sem analisar a história do basquete nessas épocas diferentes, vocês vão cometer erros. Então, é importante que quando vocês forem fazer essa análise, vocês levem em consideração o contexto de como era o basquete na época do Michael Jordan e como era o basquete na época do Kobe Bryant. Você não pode analisar os números friamente, porque nós vamos analisar a carreira de 2 grandes jogadores. Então, eles têm números muito específicos.
Então, quando você analisar o contexto das situações do basquete de cada época, você vai conseguir minar, você vai conseguir contrapor a ideia do seu concorrente, que vai estar falando ou do Kobe Bryant ou do Michael Jordan. Então, é importante que vocês entendam o contexto desses números. Até porque na época que o Michael Jordan jogou, nós não temos tantas estatísticas como a época do Kobe Bryant. E se você pegar hoje o LeBron James, você ainda vai ter mais dados do que o Kobe Bryant. E vai ser assim, toda vez que passa uma era de jogadores, os dados vão aumentar, o contexto é diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você faz uma análise estatística. E voltando aqui no erro 5, a questão do gráfico. Vou apresentar aqui para vocês um gráfico que foi liberado pelo PSDB nas eleições de 2018. Então, esse gráfico aqui está numa reportagem do UOL de 2018, em que eles fazem uma reportagem para mostrar os erros desse gráfico. Vocês conseguem dizer para mim qual é o erro que tem nesse gráfico? E são vários, hein? Claro, aí o cara que 22% tá lá em quase 90%, e o de 40% tá... O de 40% tá certo, mas o de 22% tem quase 90%. Eu vou aumentar a lupa aqui, pessoal. Vou colocar a lupa aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Vou começar aqui no 40. Ó, o 40, ele deveria estar na linha do 40, ó, mas ó, veja que ele passa. Então, o 40 no gráfico é maior que o 40. Eles conseguiram fazer uma nova matemática. 40% é maior que o 40. É uma coisa nova. Veja que ó, o 10%. O 10% é menor que o 10% mesmo. Então, é uma coisa sensacional. Agora, olha aqui. O 22, olha onde está o 22 lá, ó. Todo mundo enxerga aí? 22 está no 90. Então, nós chegamos numa matemática muito interessante, que o 22 vale 90. E o 22, como o colega já disse, o 22, ele é maior que o 40. É a primeira vez que eu vejo isso. Então, aqui nós temos uma pesquisa totalmente manipulada na apresentação de dados. Você vê que o candidato 2, o SCAF, que era do MDB, ele tem 15% dos votos. Só que o 15%, olha aqui, ele dá pelo menos aqui umas 4 vezes, o 22 dá umas 4 vezes o 15%. Então, isso aqui é um erro feito propositalmente. Por quê? E esse 15 aí, professor, tá lá na linha do 20 também. O 15 é maior que o 20, é uma coisa interessante. Veja que os números aqui, é assim, para que é feito isso? Isso aqui vai passar numa propaganda eleitoral. O que acontece? Quando você está lá assistindo televisão, geralmente hoje as pessoas estão o quê? Na televisão e no celular. Então, bateu lá a pesquisa, apareceu o gráfico, a pessoa olha para a televisão, ela não vai ligar para o número, ela vai ligar para o quê? Para a barra. Ele vai olhar a barra e falar, nossa, o Dória está lá na frente, já ganhou a eleição. Vou votar nele, já ganhou. Então, isso aqui é o clássico manipulação de dados. E isso aqui é um gráfico real, tá? Tem essa matéria aqui do UOL de 2018 que mostra isso. Inclusive, depois dessa matéria, o PSDB foi confrontado e ele tirou do ar essa propaganda que exibia o gráfico. Então, assim, a estatística, ela é séria. Ela está em tudo que a gente faz hoje. Em tudo que você vai ver, tem estatística. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque o número, ele não mente, só que as pessoas que manipulam, mentem. Olha esse outro gráfico aqui, ó. Essa é da eleição de 2016, Prefeitura do Rio de Janeiro. Crivella, que ganhou a eleição. Em 7/9, ele tinha 29% das intenções de votos. 14/9, ele manteve os 29%. 22/9, ele foi para 31%. A Jandira tinha 6%, foi para 8%, foi para 9%. Vocês conseguem dizer para mim aonde que está o erro aí? Quem consegue olhar esse gráfico e analisar e falar para mim por que esse gráfico é errado e ele é manipulador? Professor, eu acho que é porque ele tá falando assim, tipo, 29, aí ele desce um pouquinho, mas ainda tá 29 e sobe já pra 31, tá ligado? Tipo, poderia ser uns 28 ali naquele gráfico azul.
O gráfico azul aqui parece que é uma reta, né? Tá um pouquinho torto aqui, mas do 29 manteve no 29. Só que o grande erro aqui, ó, está na Jandira. Essa propaganda aqui é vinculada pelo partido da Jandira. Se eu não me engano, é a Jandira Fegali e ela é do PT. Para não dizer que eu estou defendendo esquerda ou direita, tá, pessoal? Esse gráfico aqui é do Dória, que é de direita. Esse gráfico aqui é da Jandira, que é de esquerda. Então tem um erro para a direita e um erro para a esquerda, hein? Não estou me comprometendo. Então aqui, ó, veja, o 6, ele pulou para o 8. Do 29, também pulou 2 unidades. Ó, do 6 para o 8, 2 unidades. Do 29 para o 31, 2 unidades. Só que veja a inclinação do segmento de reta aqui. Ó. Quando eu vou do 29 para o 31, é uma inclinação muito pequena. Agora, a favor da Jandira, ó, do 6 para o 8, o que aconteceu? A inclinação é bem maior. Então, aqui, o Crivella, ele aumentou 2%, e graficamente isso parece quase nada. Quando eu olho para a Jandira, esses 2%, ele é algo muito grande. Eu vejo que o gráfico cresce. E quando vai para 9, ele aumenta mais ainda. Ó. Se você pegar do 6 ao 9, olha a subida que ele dá no gráfico. Para quem está assistindo televisão e olha somente essas linhas, não repara nesse crescimento aqui percentual, na diferença entre os números, você vai ver que a Jandira está crescendo nas pesquisas. Isso vai indicar para as pessoas que ela está tirando a diferença para o Crivella. Mas, na verdade, isso é só uma manipulação gráfica. O Crivella ainda mantém uma distância muito grande para ela. Só que com essa manipulação, eles querem que as pessoas acreditem que ela está crescendo muito nas pesquisas. E quando chegar na eleição, ela vai ter condição de brigar pelo cargo de prefeito. Então, essa é a manipulação. E quando as pessoas olham isso na televisão, a maioria não vai ter esse olhar crítico sobre isso. E vai acabar sendo manipulado por esse gráfico ou por esse aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a estatística, apesar de ser números, ela também pode manipular pessoas. Então, por isso que nós precisamos entender bem o que representa o número e entender o seu contexto. E estar atento. Porque não é porque uma pessoa te apresenta um dado estatístico que ela está está formalizando uma opinião consolidada. Não, às vezes ela só está mentindo com um dado estatístico e você, por não conhecer esses dados, não consegue compreender. Então, como vocês vão fazer ali um julgamento e vai ser um embate entre uma equipe e outra, você precisa conhecer os dados da outra equipe para caso, se ela tentar manipular você com os dados dela, mesmo que não seja intencional, você possa argumentar e destruir o argumento dela. Então, por isso que é importante que vocês tenham em mente tudo a respeito de quem você vai defender e a respeito do outro oponente. Para que, se o outro oponente trazer dados manipulados, você consiga, matematicamente e com a lógica, quebrar o argumento dele. Fernando, Oi. deixa eu te perguntar. Se eu pego numa tabela de dados o dado que mais me interessa, sem necessariamente ocultar os demais, mas eu enfatizo só aquele que mais me interessa, isso também é considerado manipulação ou não, nesse caso? Aí depende se esse dado tem relação com os outros. Por exemplo, aqui, ó, o Dória, ele colocou o dele 22, e para ele fazer o dele 22 alto, ele manipulou o 40, porque o 40 ficou lá embaixo. Então, ele usou o dado dele, só que ele manipulou o outro. Ó. A propaganda não fala dos outros, só fala do dele. Só que quando ele deixa o dele aqui sem falar, a omissão dele está fazendo as pessoas entenderem que o 40 é menor que o 22, se você só olhar o gráfico. Então, quando você pegar um conjunto de dados, você precisa analisar se aquele dado que você vai suprimir, se ele tem relação ou não com os outros. Porque, por exemplo, se eu falar assim, o Michael Jordan, ele tem mais cesta de 2, mas ele tem menos cesta de 3 pontos que o Kobe Bryant. Eu não estou manipulando os dados, por não falar que ele perde em número de cestas de 3. Porque cestas de 2 e de 3 não tem uma ligação direta para os dados, né? Um não implica no outro.
Não sei se eu consegui ser claro nessa explicação. Conseguiu, sim. É que a gente tem que analisar sempre o contexto, né? Às vezes você tem que, se você, igual eu disse, né? Você vai fazer uma pesquisa eleitoral, aí você vai em 5 bairros. E aí, se naquele bairro que você perdeu, você suprime da pesquisa e deixa só o que você ganhou, você apresentou um dado ali que não é mentira, que você ganha naquele bairro. Só que você suprimiu os outros porque você perde. Aí você está manipulando a pesquisa. Então, o correto nesse caso seria você apresentar uma pesquisa global, né? Pegar um pouco em cada bairro, fazer uma amostra. E não fazer só de onde você ganha. Um exemplo claro disso seria se eles fizessem um formulário e perguntassem num grupo de jovens de 15 a 18 anos quem que é o melhor jogador para eles, porque 90% deles nem conhecem Michael Jordan. Então, provavelmente, eles teriam dados de que Kobe ganharia, mas só que num universo que ninguém conhece o outro, certo? Exatamente. Aí você está manipulando a pesquisa porque você tá trabalhando com uma faixa etária que provavelmente, como você mesmo já disse, eles não conhecem o Michael Jordan. Para você fazer uma pesquisa dessa, o correto era você pegar pessoas de várias faixas etárias, né? Porque aí você tem pessoas de várias épocas. Agora, se você pegar, é igual hoje, se você perguntar para uma criança de 12 anos, quem é melhor, Pelé ou Neymar? A criança vai votar no Neymar, ela nem viu o Pelé jogar, ela só vê falar do Pelé. Mas ela não tem nenhuma lembrança do Pelé jogando. E então você, assim, é uma forma assim de manipular uma pesquisa, né? Então, quando a gente vai trabalhar dados, a gente precisa entender, né? Se quando eu pegar esse dado isolado, ele tem alguma relevância para aquele dado que eu suprimi? Se não tivesse, são dados independentes, aí não. Agora, se você está pegando aí uma amostra para chegar num resultado que vai excluir aquele dado de propósito, como esse exemplo que você deu, aí eu considero como uma manipulação. Entendi. Pessoal, mais alguma pergunta sobre esse assunto aqui? Então, essa questão da manipulação que a gente está conversando agora, ó, nesse dado aqui, veja, a candidata aqui, a Jandira, ela não escondeu os dados do Crivella. O que ela fez foi supervalorizar o crescimento dela. Então, por isso que você tem que conhecer os dois lados da coisa quando você vai comparar dados. Porque se alguém supervalorizar o dado dele, você vai poder confrontar ele dizendo, não, mas não é bem assim. E aí você apresenta a sua justificativa para argumentar contra os dados do oponente. Então, por isso que você precisa conhecer os dois lados aí dos jogadores, tanto o lado que você defende, como o lado do seu oponente. Isso vai evitar manipulação. Claro, eu não estou dizendo aqui que vai ter grupo de aluno que vai mentir nesse julgamento. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que vocês vão pegar dados da internet. E nem sempre vocês vão saber dizer se esses dados são verdade ou não. Então, o outro lado tem que estar atento. E se um grupo pegar um dado de um site que não é confiável, que está manipulado aqueles dados, pelos seus dados e pelo seu estudo, você vai poder confrontar ele e talvez até anular aqueles dados que ele apresentou. Então, essa é a importância de entender os dois lados aí da brincadeira. E outra coisa, pessoal, muito importante, fonte. Vocês vão dizer dados estatísticos que não foram feitos por vocês. Então, todo dado estatístico que vocês trabalharem, anotem a fonte. Porque na internet você tem muitos sites que trazem estatísticas de esportes, principalmente do basquete. Pode acontecer nesse julgamento de uma pessoa falar um dado de um ano e outra equipe apresentar o dado do mesmo ano e tiver um conflito, números diferentes. Então, tenha em mãos a fonte de onde você tirou o dado, porque depois a gente pode conferir qual dado é mais verídico. Tá? Então, é importante, não é só entrar lá na internet, vi um dado aqui, copiei. Não é bem assim. Olha se é um site confiável, tenta entrar no site da NBA,
No site de emissoras, tipo a ESPN, tem muitas estatísticas, é sério, Sport TV. Então, assim, sites onde a gente consiga confiar nos dados, tá? Tem muito blog aí na internet que coloca um monte de dados aí, mas a gente não sabe de onde saiu. Então, é importante ter o quê? Referência. Então, essas duas imagens que eu peguei aqui, é uma reportagem do UOL, publicada em 2018, é um site sério. Essa daqui é o Globo, é o site do jornal O Globo, o site é do jornal físico, né, do Rio de Janeiro. Não é o site da Globo, é o site do jornal O Globo, que também pertence ao Grupo Globo. Então, referência, anotem aí, referência quando se fala em dados estatísticos. E aí, nós podemos falar um pouco sobre a estatística no esporte, que ela vem sendo incorporada em vários esportes, e não são poucos. Nós tivemos aí a grata felicidade aí de poder participar dessas lives que a Prática Esportiva fez durante o mês de agosto. Nós tivemos aí muitas pessoas importantes nos esportes falando. E em todas que eu assisti, eu sempre fazia uma pergunta relacionada à tecnologia e estatística. E todos eles, nas respostas, diziam que a estatística está presente hoje nos treinamentos e nas tomadas de decisões. Então, hoje o treinamento ele é muito baseado nos números. E aí isso reflete em escalação de atletas, em vários esportes. O futebol mesmo, há treinadores que escalam um time dependendo do adversário. Traçar estratégias. Como que eu vou atacar aquele time? Quem é o ponto fraco daquele time? Qual que é o jogador que é o ponto forte? Então, por exemplo, eu estou assistindo agora os playoffs da NBA. No jogo 2, entre o Miami Heat e o Boston Celtics, o Miami Heat ele explorou muito o ataque em cima do Kemba Walker, que é o armador do Boston Celtics, muito habilidoso, acho que vocês devem conhecer. Só que na marcação, ele tem uma estatura um pouco baixa para marcar. Então, o time sempre estava atacando nele. O treinador do Boston Celtics, no último quarto, quando o bicho estava pegando ali, que era a decisão do jogo, o que ele fez? Em alguns momentos, ele sacava o Kemba Walker e colocava o Williams. Por quê? Que é um jogador de defesa mais alto e mais forte. E aí a estratégia do Miami Heat em atacar o Kemba Walker, ela se quebra. O que acontece quando eles atacavam sempre o Kemba Walker? Ele é o cérebro do time. Quando você ataca ele, toda hora, a chance dele fazer mais falta e ser excluído do jogo aumenta. Então, o treinador do Boston Celtics, avaliando esses números, ele já criou uma outra estratégia para contrapor a estratégia do Miami Heat. Então, a estatística, durante o jogo, ela vem sendo usada. E quando a gente assiste o jogo, isso fica claro. Outra situação que a gente usa estatística no jogo, que eu consigo perceber claramente que é a partir da estatística. Último quarto ali, último minuto, o time está perdendo. Geralmente os técnicos pedem para fazer falta e cobrar lance livre. O adversário cobrar lance livre. Em quem que você vai fazer a falta? Naquele jogador que tem os números mais baixos de aproveitamento em lance livre. Só que o time o técnico do time adversário já sabe disso. Então, ele não vai mandar jogar a bola num cara que tem um aproveitamento baixo. Ele vai jogar a bola em um jogador com um aproveitamento alto e se ele sofrer a falta, ele tem uma probabilidade maior de converter os arremessos no lance livre. Então, é uma guerra de dados e de estratégias durante o jogo, municiados pela estatística. E, assim, na minha visão, é muito claro isso durante os jogos. Vocês concordam com esse ponto de vista? Fernando, isso que você fala, inclusive, foi um dos motivos que a FIBA tirou um pouco a questão da falta tática. O que era a falta tática? Quando a gente fazia falta em qualquer jogador para parar o lance. E isso, depois da quantidade de faltas coletivas, passava a ser 2 lances. Então, geralmente, o técnico mandava fazer a falta tática em cima de um péssimo arremessador. Então, aí, hoje, a falta tática é vista de uma maneira um pouco diferente para o basquete. Tanto que hoje a falta tática, em geral, é considerada falta antidesportiva, na qual o atleta só pode fazer 2 num jogo. Então, ele aumentou o peso desse tipo de falta justamente para evitar essa questão que você fala.
Então, veja que a estatística, ela está tão importante que ela acaba mudando até a regra do jogo, porque ela pode ser usada nessa situação que a professora Major disse. Então, passa a ser uma coisa até antidesportiva, esse tipo de estratégia. Mas é estatística e quem tem ela a seu favor vai usar. Por isso que todos os times eles estão hoje investindo na estatística. E aí, para vocês entenderem melhor o começo da estatística no esporte, um filme que eu recomendo, eu acho que até a maioria já deve ter assistido, é esse Moneyball, que assim, ele começa, eu não me lembro a época exatamente, deve ser final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele conta a história de um diretor de um time de beisebol estadunidense, que é feito aí o papel pelo Brad Pitt, e ele monta um time de beisebol, ele não tinha dinheiro, então ele montou um time apenas por estatística. O time inteiro foi contratado baseado somente em estatística. E aí eu não vou contar o resto do filme, né, para quem não assistiu ainda, é muito interessante, porque eles conseguem resultados muito expressivos, que até hoje são lembrados a partir de estatística. E aí, a partir disso, no beisebol, a estatística ganhou um papel fundamental. Inclusive, lá, esse cara aqui, ele queria, todos os times, ao final da temporada, queriam contratar ele. O Red Sox, que é o time até então mais forte da Liga Americana, lá, com mais dinheiro, queria contratar ele de qualquer jeito para ele montar um time usando esse método que ele empregou no time que ele trabalhava. Era um time de menor expressão e pouco dinheiro, e usando a estatística ele conseguiu montar um time altamente competitivo. É um filme muito bacana, baseado em história real. Então, quem não assistiu, vale a pena para entender um pouco da estatística no mundo dos esportes. E aí a estatística no basquete, né? Eu peguei aqui uma definição aqui de um professor que ele diz: de uma maneira geral, o basquetebol, assim como outros esportes coletivos de invasão, apresenta-se como um contexto de situações aleatórias e imprevisíveis, altamente dependentes das tomadas de decisão de cada um dos praticantes, com ou sem bola, em situação de ataque, defesa ou transição. Então, como o basquete, ele diz aí, é imprevisível e depende altamente das tomadas de decisões, para ajudar nesse momento, entra a estatística. E conforme um time toma uma decisão, o outro time também precisa tomar a decisão para anular a decisão do time. Então, assim, é uma guerra de decisões. Por isso que o basquete tem tanto tempo técnico no final. E durante esse tempo técnico, as televisões, elas apresentam inúmeros dados estatísticos ali para prender o telespectador. Então, o basquete hoje, ele vive muito da estatística. É imprescindível, eu diria. Apesar de eu ser especialista em basquete, a Major, que é treinadora, pode falar até melhor que eu, mas hoje, no profissional, a estatística está presente todo momento, em situações que nós já até comentamos. Esse aqui é um estudo de um professor, né, que ele estuda a estatística no basquete. E aí ele apresenta várias coisas interessantes nesse estudo. Eu deixei a fonte aqui, depois eu posso mandar o slide, quem quiser ler esse estudo aqui. Tem alguns dados técnicos, assim, que é difícil de entender, mas o geral da história é bem interessante. E aí, para vocês se prepararem para o julgamento, eu deixei aqui alguns dados que eu considero importantes que vocês tenham dos dois lados. Tanto a favor seu, tanto como do oponente. Que é arremessos de 2 pontos tentados e convertidos, para você entender a efetividade desse cara. Arremesso de 3 tentados e convertidos, lances livres tentados e convertidos, rebotes defensivos e ofensivos, assistências, porque nós estamos falando de 2 armadores, então a assistência é algo fundamental nessa função. Tocos, não é muita área deles, né, do armador, mas você pode ver aí qual era a relação de tocos de cada um. Bolas recuperadas, que é uma coisa importante. Erros, bolas perdidas, que também é importante. Faltas cometidas e faltas sofridas.
Então, eu considero que esses dados são imprescindíveis para você fazer a sua fala. Então, tanto quem vai defender o Michael Jordan, quanto quem vai defender o Kobe Bryant, essas são as estatísticas básicas que vocês precisam ter em mãos para argumentar um raciocínio na defesa de um candidato ou de outro. E aí, na internet, você vai conseguir também outros dados, como a advogada Laila, né? Ela comentou, hoje você tem até, ela brincou, você tem dado até de quanto soluço o cara dá no jogo. E é verdade, você tem hoje estatísticas muito, até estranhas, que durante os jogos eles vão falando. É apenas, assim, acho que curiosidades, né? Mas, assim, para argumentar a sua fala na defesa, eu acho que esses aqui são imprescindíveis. Hein, Fernando? E algumas desses indicadores que você colocou aí podem, inclusive, auxiliar. Por exemplo, estamos vendo quem que tem melhores números, eu ou o Fernando. O Fernando tem ali a quantidade de arremessos muito boa, e a minha não tão boa assim. Mas aí, a hora que eu olho, a quantidade de erros, ou seja, a quantidade de bolas perdidas do Fernando também é maior. Então, ele fez 10 pontos, mas por conta dessas bolas perdidas, a equipe levou 10 pontos. 10 menos 10 é 0. Enquanto que eu só fiz 8 pontos, mas também não perdi nenhuma bola. Então, quer dizer que meu saldo é positivo, meu saldo é 8. Então, às vezes, você pode criar dados a partir das análises estatísticas que podem favorecer ou não a pessoa que você estiver defendendo. A sua fala foi muito interessante, porque eu justamente, depois dessa fala, eu vou fazer a minha próxima. Por quê? É como eu disse, é o contexto. Você não pode olhar o número friamente na estatística, você tem que ver o contexto, que é muito bem como a professora Major disse agora. Se você só olhar aqui os pontos feitos, excelente. Mas se você analisar o conjunto da obra, o contexto, você vai ver que o seu atleta ele fez muito ponto, mas ele também entregou muito ponto. Então, será que ele está sendo um atleta efetivo? Essa é a questão, ele é efetivo? Porque não adianta meu atleta fazer 20 pontos numa partida, mas perder também 20 pontos, como a professora colocou. Então, vocês têm uma coisa que vocês precisam se atentar, se chama efetividade. Então, a eficiência é algo muito importante no basquete. Então, aqui, ó, eu peguei naquele artigo científico, eu peguei aqui que ele trata a eficiência, uma maneira básica de você calcular a eficiência de um atleta. É você somar o total de pontos feitos, total de rebotes ofensivo e defensivo, os tocos, bolas recuperadas e assistências. Soma todos esses dados. E aí você subtrai total de arremessos errados, os erros, que são as perdas de bolas, e as faltas cometidas. E aí você vai chegar no número que eles consideram que é a eficiência, que vai traduzir todos esses dados em um único número. Então, o meu atleta está fazendo tanto ponto de 2, tanto ponto de 3. Mas aqui vai te dar a eficiência. Ele está sendo eficiente para o time? Então, dependendo do número, você vai, meu atleta está fazendo muita pontuação, só que também está entregando muito ponto. Então, aqui você vai ter uma base para entender a eficiência desse atleta. Então, se eu fosse vocês, se não encontrar esse número na internet, acha esses daqui que são fáceis de encontrar, pega do seu cara que vai defender, do seu oponente, e calcula a eficiência dos dois. Porque daí você pode ter um argumento forte para contrapor. Por exemplo, aqui, ó, o Kobe Bryant tem mais arremessos de 3. Só que daí você pode, se o Jordan perde nesse quesito, você pode, não, mas a eficiência do Jordan é maior. Então aí você está tendo um argumento para contrapor o argumento do adversário, que é a questão da eficiência. Para justificar tudo isso, eu coloquei aqui uma comparação para a gente só brincar e fazer um aquecimento. Quem é melhor? O Curry ou o LeBron James? Se vocês tivessem que escolher agora, para quem vocês votariam? Alguém tem uma opinião formada sobre isso? LeBron. LeBron? Por que você votaria nele? LeBron James também. Porque ele é completo, o Curry só tem arremesso de 3. Então, essa é uma visão. Vamos lá.
Eu peguei aqui uma pesquisa feita em 2017. Em 2017 foi a última final entre o time do Curry e o LeBron, né? Eles fizeram, se eu não me engano, 4 finais seguidas, ou 3. Acho que são 4. Porque o Curry ganhou 3 e o LeBron ganhou 1. 4. Eram os Cavaliers contra os Warriors. Então, aqui nós temos aqui a estatística deles de 2017, tá? Só para a gente brincar um pouco. Eu vou olhar os rebotes. LeBron, mais rebote. Assistência, LeBron. Roubadas de bola, LeBron. Bloqueios, LeBron. Pontos, LeBron. Minutos, LeBron. Aproveitamento de arremesso, LeBron James também. Aí, cestas de 3, como o colega colocou. Aí, Stephen Curry na liderança. Aproveitamento de arremesso de 3, Stephen Curry. Aproveitamento de arremesso livre, Curry. Contra-ataques, LeBron James. Faltas. Aqui não ficou claro para mim se é sofridas ou feitas. Então, vou desconsiderar esse dado aqui. Se for sofridas, LeBron James ganha. Se for faltas feitas, aí fica o ponto para o Curry. Então, por esses dados, se tivesse uma pesquisa, vocês acham que o LeBron James ganharia essa eleição fácil? Se a gente analisar friamente os dados, não tem nem como discutir, né? O LeBron James vai ganhar. Só que daí, o New York Times, ao final da última final entre eles, o New York Times chamou 7 especialistas em basquete estadunidenses, e aí ele fez essa pergunta, né? Quem era o maior jogador da década? Se era o LeBron James ou se era o Curry. E por 5-2, ganhou o Curry. Mesmo com o LeBron tendo as estatísticas muito melhores que ele em quase todos os fundamentos. E aí, quais foram as justificativas dos votos? Ele venceu 3 finais, todas sobre os times do LeBron. Então, aqui, essas estatísticas do LeBron é maior. Só que o Stephen Curry, quando teve a final entre eles, o time do Curry ganhou. Então, ele levou isso em consideração. Então, veja que ele analisa o contexto dos dados, não está analisando só o número. Professor, mas, tipo, só para falar aqui, mas em questão disso aí... Cala a boca, Zé. Mas em questão disso aí, o LeBron James estava sozinho, né? Enquanto o Stephen Curry usava o time dele. Isso, esse que não é só apenas do Stephen Curry, né? O time é difícil falar esse nome, eu falo meio errado, mas o time do Curry, o time titular era o André Iguodala, o Kevin Durant, o Curry, Klay Thompson, e me faltou o outro lá que é o marcador, que é muito bom. Damon Green. Olha o quinteto dos Warriors. É muito bom, não tem nenhum jogador ruim. Agora olha o time do Cavaliers na época. O LeBron James, o Kevin Love, que joga um jogo bem, 35 mal, e dorme durante o jogo. Parece que ele, sei lá, parece que ele tem um lapso durante o jogo, ele fica vários minutos perdidos em quadra. Então o LeBron James, ele jogava sozinho. Por isso que ele tinha que ficar mais tempo em quadra, por isso que ele arremessava mais, e como ele arremessava mais, possivelmente ele conseguiu um número maior de acertos. Ele dava mais assistência, porque todas as bolas do Cavaliers tinham que passar por ele, senão não saía jogada. Então isso fazia os números dele serem maiores que o Curry, porque o Curry não precisava fazer tudo sozinho. Só que o Curry, quando o jogo apertava, as bolas de 3 dele resolviam. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, o contexto dos dados estatísticos é muito importante. Quando a gente olha friamente para os dados, nem sempre a gente vai chegar numa conclusão que é aquilo que a maioria das pessoas estão vendo. Que é aqui que os especialistas disseram. Para o Stein aqui, o Curry redefiniu a distância aceitável para um arremesso de 3 pontos. O Curry, ele arremessa de 3 pontos de muito longe. E ele faz cestas incríveis. Isso num jogo apertado, que você não tem espaço, isso conta muito.
Aqui temos outros aqui, porque o Curry, ele bateu em uma temporada o recorde de cestas de 3. O recorde era 291. Em uma temporada, ele conseguiu 402 cestas de 3 pontos. Não é que ele bateu o recorde, ele pulverizou o recorde. É muita diferença. E, por fim, veja essa frase. Eu acho essa frase muito legal, porque ela é o tipo de frase que ela acaba com a discussão. O Curry não se beneficiou da última era, ele a criou. Então, aqui ele diz que o Stephen Curry, ele criou uma era no basquete, que é essas questões das bolas de 3. Que ele fez a bola de 3 ser muito mais importante do que era antes dele, na opinião desse especialista. Então, vejam, não é porque eu tenho números superiores que eu vou conseguir provar que o meu atleta é melhor que o outro. Então, para isso, você tem que estudar os dados dos dois oponentes e, além disso, contextualizar esses dados. Então, a ideia central que eu quero passar aqui para vocês hoje é que a estatística, ela é um número. Só que você não pode apresentar esse número friamente. Você precisa fazer uma análise do que significa esse número para o jogo, para o momento que você está observando esse número, e que a estatística precisa de uma coisa, contexto. O contexto muda o significado de uma estatística. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. O contexto, ele é importante no número. Não é só pegar um número e dizer, o meu é maior porque tem número maior. Não. Temos que analisar o contexto da situação. Então, a minha fala era isso. Eu agradeço. E se tiver perguntas aí, podemos responder. Já estamos aí no limite da aula, né? Mas... Meninos, alguma pergunta? Eu achei interessante essas colocações do Fernando, porque vem bem a calhar. Às vezes vocês estão olhando aí os números de um ou de outro e falando, ai meu Deus, eu só tenho números menores. Então aí, fica a dica que às vezes você trabalhar o contexto, você vai conseguir fazer desses números terem outra visão argumentativa em cima do que vocês precisam para fechar o conteúdo. Alguma pergunta, pessoal, para a gente poder encerrar? Estamos no limite. Nenhuma pergunta, professora. Queria falar que o Kobe é melhor que o Michael Jordan só. Essa discussão é decidida para quinta-feira. Então, você vai ter que provar isso daí. Tá vendo, Bom, gente? se eu tivesse que votar, hoje eu já votaria no LeBron James, porque eu acho o que ele faz em quadra, o Michael Jordan fez muito, o Kobe Bryant fez muito, mas o LeBron James já está fazendo isso pelo terceiro time diferente e sempre carregando o time nas costas. Então, se eu tivesse que votar, eu não voto nenhum dos dois, eu voto LeBron James, hein? Vou colocar um terceiro time, hein? E quando ele se aposentar, vocês podem ter certeza, essa discussão vai vir à tona. Porque ele ganhou título pelo Miami Heat, onde ele era o cara. Ele ganhou um título com o Cavaliers, disputando com o Golden State, onde o Golden State era um time muito melhor que ele. E ele possivelmente vai ganhar com os Lakers essa temporada. Porque depois O braço direito dele. Depois do jogo de ontem, que o Lakers ganhou aquela última bola, eu acho que vai ser difícil algum time parar eles. Com o braço direito dele, Anthony Davis, que tá carregando nas costas ultimamente, não é ele não. Mas você tem que ver que o LeBron James, ele é o cara que ele chama o jogo. A marcação vai toda em cima dele. Quando ele aparece pro jogo, a marcação vai nele, sobra o Anthony Davis. Então, isso é um jogo de inteligência. O LeBron James sabe fazer isso. Ele chama o jogo e deixa os companheiros livres. Ele tenta ser o segundo Michael Jordan, tá ligado? Ele não pega a bola sozinho e vai sozinho nos bagulho. Meninos, enfim, espero que vocês tenham gostado. Bastante conteúdo para vocês aí. Complementa muito o assunto que a gente vai trabalhar amanhã, tá? Fernando está convidado para a nossa aula de amanhã, tá? Vou assistir porque vai ser importante aí. Eu posso até aproveitar algumas coisas nas minhas aulas.
Com certeza, ele vai trazer aí alguns dados. Eu conversei com ele agora, ele está trazendo até aí uns formulários que costumam ser preenchidos nas estatísticas dos jogos. Eu acho que sim, vocês vão conhecer uma função que não é muito vista aqui em Mato Grosso, porque aqui não tem campeonato mundial, não tem brasileiro e não tem NBB. Mas nunca se sabe se algum dia isso vai acontecer. E é uma nova função que vocês vão conhecer, quem sabe está aí podendo aprender e quem sabe se abrir os olhos de vocês, vocês quiserem trabalhar com isso, receber treinamento, quem sabe participar como estatístico aí em alguns campeonatos no futuro. É uma opção de profissão para quem gosta de esporte hoje, né? Nós sabemos que a vida de atleta ela não é fácil, nem todos conseguem, né, o glamour. E aí, às vezes, você quer estar inserido no esporte, é uma das maneiras hoje é ser um estatístico. Exatamente. Todos os estatísticos do Brasil trabalharam nas Olimpíadas do Rio, para vocês terem uma noção, porque não são muitos. Então, todos os disponíveis foram utilizados nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, assim, são oportunidades que a gente tem. E quem sabe amanhã vocês conseguem ver um universo que vocês gostem. Beleza, pessoal? Agradeço demais a presença de vocês. Foi gravada, estou terminando a gravação agora, tá? Agradeço mais uma vez a presença de vocês